A saga do Santuário foi um dos momentos mais incríveis de Cavaleiros do Zodíaco, não só pelos combates, mas porque somos apresentados aos Cavaleiros de Ouro, a elite do exército de Atena. São 12 cavaleiros, considerados os mais fortes dentre os 88, e os Cavaleiros de Bronze, a fim de salvar Atena, lutam com esses poderosos guerreiros em combates incríveis. No anime é muito bom, mas e se eu te disser que, em sua maioria, essas lutas são muito melhores no mangá? Vamos analisar isso aí. Olá você, tudo bem? Eu sou o Renan Góes, também conhecido como Trojan, o seu humilde apresentador. Então seja muito bem-vindo à Taverna do Sensei. E cara, se você assistiu o anime de CDZ, a batalha de Afrodite com Shun talvez tenha sido uma das lutas mais insuportáveis que você pode ter assistido do anime inteiro. Isso porque além da Toei cagar no personagem do Shun, tornando ele um bucha que apanha de todo mundo, o Afrodite se tornou vaidoso e nojento, algo que nunca foi no mangá. E lá nós vemos a verdadeira natureza de Shun, que em seu interior reside um poder monstruoso. Nesse vídeo, nós vamos analisar toda a luta de ambos do mangá para compararmos com o anime e vermos qual é a melhor. Para entendermos o contexto dela, precisamos entender mais ou menos quando se passa. Ela ocorre no capítulo 42, intitulado de Cortejo Fúnebre de Rosas. Entre os Bronze Boys, restaram apenas Seiya e Shun. Shiryu se sacrificou para derrotar Shura, Yoga estava muito desgastado pela luta com Camus e portanto não podia mais prosseguir, e Ikki se explodiu com Shaka e só voltamos a ter notícia dele mais tarde. Aliás, caso queira ver o vídeo onde eu analiso a luta de Ikki com Shaka, o link tá no card aí em cima, assiste lá porque o vídeo ficou muito bom. A luta começa de fato no capítulo 42, mas somos apresentados a Afrodite no final do capítulo 41. Isso acontece quando Seiya e Shun estão prestes a chegar à casa de peixes e alguém lança rosas vermelhas em sua direção. Seiya se pergunta sobre quem a jogou e nos é revelada a silhueta de um homem, o qual Seiya diz ser o responsável pelo ato. É quando Shun diz que esse é o homem a qual ele deve derrotar com suas próprias mãos e que, portanto, Seiya não deve atrapalhar. Shun revela que foi o tal homem que derrotou e tirou a vida de Daedalus de Cefeu, o seu mestre. Ele diz que jurou vingança e que derrotaria esse homem assim que o encontrasse. Observem as diferenças. Shun tá com sangue nos olhos, velho. É revelado que o tal homem é na verdade o mais belo dos 88 cavaleiros de Atena, aquele cuja beleza resplandece no céu e na terra. Seu nome é Afrodite de Peixes. Aí é onde começamos o capítulo 42. Seiya questiona, perguntando se Afrodite é mesmo um homem, dada sua aparência andrógena, nem muito masculina e nem muito feminina, mas mais puxada pro lado feminino que o masculino. Shun apressa Seiya, falando para que ele vá logo ao salão do grande mestre. Logo em seguida, Shun diz que não gosta desse tipo de comentário, ou seja, Shun odeia o fato de não ser chamado de homem apenas por sua aparência. Quer ver como ele fica irritado com isso? Abre aspas, comentários do tipo, homem de verdade faz isso ou aquilo, mas se eu tiver ajuda para derrotar Afrodite, não poderei mais me considerar um homem. Preciso vingar meu mestre com a minha própria força, fecha aspas. Essas são as palavras do Shun. Ele realmente estava determinado a vingar Daedalus. Shun pede para que Seiya siga em frente e diz que o seguirá assim que puder. Seiya diz que Shun pode até ir, mas que ele já terá resolvido tudo quando Shun chegasse. É quando ambos avançam e Seiya passa por Afrodite, pedindo desculpas e dizendo que irá passar. No mesmo instante, Afrodite cospe vários espinhos de rosas e ao mesmo tempo Seiya destrói boa parte deles. Seiya rapidamente passa por Afrodite e dá adeus ao Dourado. É quando Afrodite se prepara para atacá-lo e é surpreendido pela corrente de Andrômeda, que segura seu braço. Shun diz que o Dourado não irá a lugar algum enquanto Seiya não sair da casa de peixes. É quando Afrodite debocha, dizendo que Seiya pode até ter chegado na casa de peixes, mas não irá chegar até o grande mestre, afirmando que ele vai virar estatística no caminho. Shun o questiona e Afrodite diz que Seiya será vítima do seu cortejo fúnebre de rosas. Quando corta para Seiya encontrando várias rosas que vão até o salão do mestre, Seiya começa a destruí-las uma por uma e é onde ele sente seus sentidos enfraquecendo e desmaia. Logo voltamos para Shun e Afrodite. Afrodite explica que as rosas no caminho são rosas demoníacas com veneno mortal, que ao cortarem seus oponentes com seus espinhos ou seus alvos inalarem o pólen, perdem lentamente seus sentidos até virarem estampa de camisa, sem sentirem dor. Quando Shun pensa em ir atrás de Seiya para salvá-lo, Afrodite o manda esperar, dizendo que Shun afirmou que ia lutar com ele e diz que ele murmurava algo sobre vingança. É quando Shun diz que é exatamente isso. Shun fala que Afrodite desviveu Daedalus de Cefeu da ilha de Andrômeda, que era seu mestre. Afrodite diz que realmente se lembra de um homem assim. Ele diz que de fato cancelou o CPF do prateado de Cefeu, dizendo que ele era muito amado por sua personalidade sincera e sua força esmagadora. Porém, como estava há anos resistindo às ordens do mestre do santuário, Afrodite recebeu ordens do grande mestre para fulminá-lo de vez, dizendo que Daedalus não tinha o dever
devido respeito para com o mestre e com o santuário. Logo nos são mostradas as memórias de Shun antes de ir para o santuário, com Junio contando que foi um homem chamado Afrodite quem derrotou seu mestre. Apesar de implorá-lo para não ir, Shun nocauteia Juni e diz que agora que sabe quem desviveu Daedalus, é mais um motivo para ele ir até a Grécia. É quando Afrodite coloca o elmo da sua armadura e pergunta se esse é o amor de um mestre e seu discípulo, dizendo a Shun que era melhor ele ter seguido o conselho da garota e ter permanecido no Japão. Afrodite diz, abre aspas, você morrerá aqui sem jamais conquistar a sua vingança, fecha aspas. Shun diz que é isso que eles irão ver e ataca Afrodite com a corrente de Andrômeda. Mesmo com a corrente o segurando, Afrodite não demonstra qualquer surpresa, o chamando de tolo e dizendo que aquilo não poderia fazer nada contra ele. No instante seguinte, Afrodite usa um impulso de Cosmo que joga Shun contra o chão, e ao se chocar contra o chão, o Dourado diz que ele sucumbirá ante o perfume das rosas demoníacas, assim como Seiya. É quando Afrodite ataca com as rosas diabólicas reais, jogando Shun novamente contra o chão. O Cavaleiro de Ouro diz novamente que a inalação do pólen das rosas faz com que Shun perca os sentidos. Ele diz que Shun não sofrerá, mas que irá virar estampa de camisa sem sentir qualquer dor. Enquanto Shun agoniza, Afrodite diz, abre aspas, seja um bom garoto e feche os olhos, assim poderá evitar o terror da morte, fecha aspas. Shun rebate dizendo, abre aspas, eu não sou um covarde e jamais vou aceitar uma morte prazerosa. Antes de nos despedirmos, eu fiz uma promessa ao meu irmão, que lutaria como um homem até o fim. Agora vou lhe mostrar a minha verdadeira força, Afrodite, fecha aspas. Irmão, na moral, Elvis, Shun é o cabra mais macho de CDZ. Nesse momento, o cosmo de Shun começa a se elevar e ele entra em posição de combate, com suas correntes girando em volta do seu corpo, e Shun diz que enquanto estiver protegido por elas, não será atingido pelos ataques de Afrodite. Afrodite sorri, dizendo que ele já havia dito que as correntes de Shun são inúteis, e Andrômeda responde dizendo que é isso que eles irão ver. Afrodite diz para que ele mais uma vez seja banhado pelas pétalas, e novamente o ataca com as rosas diabólicas reais. Shun convoca suas correntes para protegê-lo com a defesa circular, e então repele as rosas de Afrodite, o que deixa o Dourado surpreso. Shun ataca com a corrente de Andrômeda, falando que esse ataque é por seu mestre Daedalus. Porém, quando a corrente vai acertá-lo, uma tempestade de pétalas aparece e o Dourado simplesmente some no meio delas, o que deixa Shun sem reação. Shun diz que ele desapareceu, sumindo no meio da tempestade. Porém, Andrômeda diz que essa técnica não salvará Afrodite, afirmando que a corrente em sua mão direita é a corrente triangular, que pode encontrá-lo não importa onde ele vá. Shun diz o seguinte, abre aspas, eu vou encontrá-lo e derrotá-lo, mesmo que esteja a milhões de anos-luz de distância, fecha aspas. O cara tá determinado mesmo. Esse é o Shun que nós queremos. Esse é o Shun que nós precisamos. Usando Onda Trovão, a corrente localiza Afrodite no meio da tempestade de pétalas e derruba o seu elmo, deixando o Dourado perplexo, se perguntando como as correntes de Andrômeda podem ser tão poderosas. Ele diz ter subestimado Shun por ele ser um cavaleiro de bronze, mas que seu cosmo é anormal. É em pensamento que Shun diz, abre aspas, pelo meu mestre Daedalus, eu vou me vingar, fecha aspas. Logo nos é mostrado um pouquinho do passado de Shun, quando ele ainda treinava para ser um bronze. Nos é mostrado Shun caindo no chão de cansaço, com Daedalus de Cefeu, seu mestre, o mandando se levantar, dizendo que se fosse uma batalha de verdade, ele já teria virado estatística 15 vezes. Maluco, na moral, o cara contou quantas vezes poderia cancelar o CPF do Kid. Mestre bom é esse aí. Daedalus diz que faz anos que Shun veio até a ilha de Andrômeda e o pergunta se ele não se envergonha de até agora não ter feito progresso algum. Ele mais uma vez diz para Shun se levantar, falando que ele só faria isso se de fato fosse um homem. É quando Juni intervém no meio do treino, pedindo que Daedalus poupe Shun. É quando descobrimos que, diferente do nome bonitinho de Ilha de Andrômeda, esse lugar de bonitinho não tem nada. De dia, o calor chega a 50 graus e à noite a temperatura vai abaixo de zero. Ô, ilhazinha do Daibo, só 50 graus eu já viro frango assado. Shun acorda com Juni cuidando dele e ela o incentiva a desistir do seu treinamento, dizendo que ele nunca será um cavaleiro de Atena. E, irmão, na moral, com a amiga dessa aqui quem precisa de inimigo. Ela diz que ele não serve para ser um lutador, mas Shun diz que esse é o mínimo que ele poderia fazer, já que Ikki, seu irmão, foi para a ilha da Rainha da Morte, o próprio inferno, em seu lugar. Logo é cortado para Shun amarrado por correntes e preso a uma pedra enquanto é arrastado pelas correntezas. Juni pede para que Daedalus pare essa loucura, mas o prateado diz que foi o próprio Shun quem pediu por isso. Daedalus diz que Shun já está lá há 5 anos e essa é a última chance dele. Ou ele escapa das correntes e se torna um cavaleiro, ou vira estatística quando a maré subir. Resumindo, é um camus da vida. Ou tu faz essa parada, ou morre tentando.
apresentando. Simples assim. No meio da provação, é contada a história da princesa Etiópia, que virou estatística na lenda grega, do mesmo jeito que Shun. Daedalus mostra a armadura de Andrômeda, dizendo que só quem passa pelo rígido treinamento é digno de usá-la, e Shun diz que irá levá-la consigo para o Japão, enquanto a maré começa a subir e afogá-lo. Juni começa a se lamentar, e Daedalus diz que para Shun, isso realmente parece ser impossível. Porém, um turbilhão começa a ser gerado no mar, e ele se divide ao meio, com Shun saindo das correntes e mostrando seu poder, e Shun comemora, falando que finalmente conseguiu fazer algo sem a ajuda de alguém. Daedalus diz que o cosmo adormecido no coração de Shun despertou, e a armadura de Andrômeda o reconheceu como um verdadeiro cavaleiro de Atena. Daí voltamos novamente para a batalha de Shun com Afrodite. O Bronze Boy diz que agora irá derrotar o homem que tirou sua vida. Quando Shun se prepara para atacar com a onda trovão, algo acontece. Isso é, sem sequer esboçar reação alguma, Afrodite para as correntes de Shun com uma rosa de coloração negra e totalmente desconhecida, o que deixa Shun perplexo. No instante seguinte, Afrodite diz a frase mais hipócrita que poderia afirmar: soca só a hipocrisia do cara. Abre aspas. Você foi atingido pelas minhas rosas diabólicas reais e em breve morrerá, mas parece que se recusa a partir de forma indolor. Nunca pensei que um cavaleiro com rosto de mulher poderia lutar tão ferozmente. Cara, isso aqui é intancável, mano. Olha quem tá falando sobre ter aparência feminina. O cara é quase uma gatinha e tá falando do Shun. Ó a hipocrisia. Afrodite diz que por causa disso dará uma cancelada no CPF de Shun, mas que será lenta e insuportável, mas que antes irá se livrar dessas correntes que o trazem tanta esperança. Lançando suas rosas negras e deixando Shun completamente sem reação, Afrodite lança milhões dessas rosas, e o Bronze Boy diz que é como se suas correntes estivessem sendo engolidas. Afrodite diz, abre aspas, dancem minhas rosas negras, fecha aspas. Logo ele lança as rosas piranhas, que simplesmente destrói as correntes de Shun, o deixando perplexo com o acontecido. Afrodite explica que as rosas vermelhas causam uma morte lenta, mas as rosas negras fazem o oposto. Os espinhos delas esmagam o que quer que encontrem, como se fossem piranhas de verdade. Afrodite também lança as rosas negras em Shun, contra-ataca com a defesa circular, e mesmo a sua defesa, que parecia impenetrável, começou a ser corroída pelas poderosas flores de Afrodite. Shun fica extremamente surpreso por causa disso, e Afrodite diz que agora ele não é mais capaz de atacar ou defender. Afrodite afirma sentir pena de Shun, e que é por isso que acabará com seu sofrimento de forma rápida. Atacando o Bronze Boy com as rosas piranhas, elas lentamente começam a destroçar até mesmo a armadura de Andrômeda. Com Shun caindo pelos danos do ataque, Afrodite acredita que o último dos cavaleiros de bronze que invadiram o santuário foi eliminado, afirmando que o grande mestre ficará satisfeito. Shun esboça reações, mesmo no chão, com Afrodite perguntando se ele ainda está vivo. Diz para Shun permanecer no chão, já que ele não tem mais forças. Então diz que ele espera esses momentos finais, porque não deseja mais ver sangue derramado. Eu acho interessante que, apesar de ser o dourado com os golpes mais sanguinários, Afrodite parece não gostar de violência. Isso é realmente interessante para sabermos um pouco mais sobre o personagem. Porém, no instante seguinte, Afrodite começa a ficar surpreso, e de surpreso fica amedrontado. Isso porque um cosmo poderoso começou a emanar, e ele diz estar sentindo tal cosmo no corpo de Shun, e ele se questiona se ainda há forças em Shun, mesmo sem suas correntes. Quando Afrodite começa a se questionar o que pode ser aquilo, temos outro flashback, e mano, isso já tá me irritando. Ou lutinha pra ter flashback. Vemos Shun já com seu treinamento finalizado, se despedindo de seu mestre Daedalus. Ele agradece a Daedalus por seus ensinamentos nos últimos anos. Porém, o cavaleiro de Cefeu diz que tem algo o incomodando e deixa Shun curioso. Ele afirma que Shun pediu pelo sacrifício e após o conquistar, se tornou um cavaleiro. Porém, Daedalus não acredita que o cosmo de Shun tenha despertado durante o teste. Daedalus chega a uma conclusão. O cosmo de Shun já havia despertado há muito tempo, mas ele odeia tanto o fato de machucar outro ser humano que ele se deixou ser derrotado todas as vezes durante o treino. Shun afirma que odeia conflitos e diz que seu cosmo despertou pouco a pouco ao longo dos últimos anos. Porém, como está indo embora, ele diz que irá mostrar sua verdadeira força somente a Daedalus, usando uma pequena rajada de cosmo. Pouco se viu, porque quando ele vai realmente mostrar algo, Juni intervém. Shun se despede e sai, mas logo em seguida, vemos que a armadura de Daedalus simplesmente se despedaçou com a rajada de cosmo usada por Shun. E é aí que descobrimos uma coisa crucial: o verdadeiro poder de Shun só se manifesta sem as correntes, porque como ele usa as correntes exclusivamente para a defesa, sem elas, ele mostra seu verdadeiro poder. O próprio Daedalus teoriza isso. Logo, voltamos à batalha de Shun, com Afrodite surpreso e extremamente confuso, dizendo que não só as correntes foram pra vala, mas até mesmo sua armadura. Ele diz, abre aspas,
Como pode um homem tão perto do fim emanar um cosmo tão poderoso? Fecha aspas. Ele se questiona, perguntando o que há por trás de Andrômeda. Shun começa a se reerguer e diz que prefere não usar seus punhos. Ó a pedrada que o moleque diz, abre aspas, em alguns instantes eu provavelmente estarei morto e não serei capaz de vingar meu mestre. Afrodite, você me forçou a isso. Fecha aspas. Mano, enquanto eu tô gravando isso aqui, arrepiou até a alma, boy. É raro vermos isso no Shun. Mano, tô todo arrepiado. Que luta top. Afrodite fica atemorizado, perguntando o que Shun poderia fazer, já que é praticamente um cadáver ambulante. Quando ele diz que aplicará o golpe final, Shun grita dizendo, abre aspas, de uma vez por todas, tome isso, Afrodite. Esse é o meu verdadeiro poder, fecha aspas. Afrodite diz que o ar está girando e começa a soar frio. É onde Shun usa sua corrente nebulosa. Esse ataque faz o dourado de peixes flutuar, mas ele zomba, dizendo que nenhum dos golpes que Shun usar com seus braços fracos serão eficazes contra ele. Porém, aí é que vem a verdadeira natureza da corrente nebulosa. Ele cai no chão e Afrodite simplesmente não consegue se mover. Ele começa a questionar o que está acontecendo, afirmando que não consegue se locomover. Quando ele foca sua visão, vê algo rodeando o seu corpo. Isso é, na verdade, puro ar condensado que gerou um fluxo que está constantemente girando ao redor do seu corpo com uma incrível força restritiva, e é por isso que ele não consegue se mexer. Shun contém o Cavaleiro de Ouro, mas já está extremamente desgastado por combater as ilusões de Gêmeos, e logo em seguida aquecer Yoga. Isso fez gastar muito da sua energia. Afrodite pergunta se o que o restringe é o poder de Shun, e Andrômeda responde que sim, dizendo que o fluxo de ar o está segurando, e com um único golpe, Afrodite poderia estar em suas mãos. O dourado sua frio. Shun poderia ter finalizado a batalha aqui, porém, sua personalidade pacifista e irritante intervém. Olha que o Kid manda pra Afrodite, abre aspas, mas se você se arrepender de ter matado meu mestre Daedalus, se pedir desculpas do fundo do seu coração, eu vou poupar a sua vida, fecha aspas. Véi, tu não disse que ia trucidar o cara, véi. É isso que me revolta no Shun, mano. Dá até vontade de arrancar meus cabelos de tanto ódio, mas como eu não tenho nenhum, já que eu sou calvo, o jeito é chorar mesmo. Afrodite cria uma rosa em suas mãos e manda a braba dizendo, abre aspas, você é muito ingênuo, Andrômeda. Não fique se achando, graças a um mero fluxo de ar, eu ainda posso me mover, fecha aspas. E cara, eu juro pra vocês que eu morri de rir lendo esse capítulo. É demais, cara, é demais. Shun fica abismado pelo fato dele ainda se mover, dizendo que ele realmente é um Cavaleiro de Ouro por causa do seu enorme poder. Ele logo se pergunta o que é aquela rosa branca criada por Afrodite. Afrodite explica que as rosas vermelhas cancelam o CPF lentamente, enquanto as negras fazem isso rapidamente, e diz estar surpreso por Shun sobreviver a ambas. Ele diz que não lhe resta escolha a não ser usar o seu trunfo, a rosa branca. Afrodite diz, abre aspas, ela é chamada de rosa sangrenta. No instante em que deixar minha mão, ela vai perfurar seu coração, independente do que você faça. Quando terminar de sugar todo o seu sangue, você morrerá, fecha aspas. Véi, Afrodite é um bicho apelão, véi. Eu me arrependo muito do dia que eu chamei ele de fraco. Afrodite diz que nunca teve chance de usar a sua rosa sangrenta antes e parabeniza Shun por isso. Balançando suas mãos, o ar que envolve Afrodite começa a aumentar sua força, surpreendendo o dourado. Afrodite diz que o fluxo de ar fica cada vez mais forte e que está limitando seus movimentos. A corrente nebulosa aumenta cada vez mais seu poder e Shun diz que pode torná-lo infinitamente mais poderoso até que se torne algo muito mais mortífero. Shun está prestes a dizer a Afrodite que antes que isso ocorra, ele deve se render, mas o dourado interrompe dizendo, abre aspas, eu já disse que você é ingênuo, Andrômeda. Jamais vou me arrepender de ter matado Daedalus e por isso não tenho a menor intenção de pedir perdão, fecha aspas. E rapaz, só que eu já tinha cancelado o CPF desse maluco. Não quer se render? Então que vire estatística, vire pozinho de pim-pim-pim. Afrodite diz que Daedalus se recusou a obedecer o mestre, afirmando que assim como Shun, ele era um traidor. O dourado diz que não fez nada de errado ao mandar Cefeu de arrasta pra cima. Ele estava seguindo ordens. E em tese eu concordo parcialmente com ele, né, cara? Só tava seguindo ordens. Shun diz que o traidor é na verdade o grande mestre que tentou tirar a vida de Athena. Ele pergunta se Afrodite não sabia disso. Porém, Peixes diz que não precisa saber disso, fazendo Shun se questionar. Afrodite diz que diferente de outros Cavaleiros de Ouro, Máscara da Morte, Shura e ele próprio juraram lealdade ao grande mestre, independente do que ele fizesse. Shun diz que os cavaleiros juraram defender a paz e a justiça. Ele questiona o porquê de os Cavaleiros de Ouro, que deveriam ser o maior exemplo, escolheram o lado do mal. Afrodite explica que é por isso que ele chamou Andrômeda de ingênuo. Ele diz que o Bronze Boy sequer consegue entender o que é a justiça. Afrodite diz, abre aspas, mas eu vou iluminar
eliminá-lo antes de acabar com a sua vida. Força é a única justiça. Apenas o mestre, cuja virtude é uma gigantesca força, é capaz de determinar as leis do santuário, fecha aspas. Shun questiona, perguntando, já que a força é justiça, o que aconteceria quanto às crianças, os idosos e os fracos? Shun pergunta se eles devem ficar à mercê dos fortes. Ele continua questionando, perguntando se tudo decidido pelos fortes é justificado apenas por sua força. Afrodite diz que é exatamente isso e pergunta o que a jovem Athena poderia fazer. Ele afirma que foi o mestre quem manteve a paz no mundo. Shun diz que ele está errado e que não é assim que Athena age. Afrodite fala que já chega de jogar conversa fora e afirma que não espera que alguém como Shun entenda, então se preparando para atacar, Shun grita com ele, perguntando se ele acha mesmo que conseguiria quebrar o fluxo de ar e atacá-lo. Ele diz para que Afrodite não faça isso e diz que está o avisando. Mano, na moral, tô quase largando de escrever o roteiro dessa bagaça. Eu não lembrava desse negócio enrolado assim, cara. Shun o alerta, falando que se fortificar ainda mais a corrente de ar, esse fluxo se transformará numa tempestade e que nada poderá salvá-lo. Suando muito, o Dourado zomba do Bronze Boy, dizendo para ver quem vai virar estatística primeiro, depois que ele lançar a Rosa Branca. Ele diz que fazendo isso, Shun não poderá criar a tal tempestade. Quando Afrodite se prepara para lançar o ataque, Shun fala para parar, mas Afrodite não cessa seu golpe. Ele lança sua rosa sangrenta e no mesmo instante, usando suas últimas forças, Shun explode seu cosmo, criando a tal tempestade. Porém, antes do ataque dar seguimento, ele é atingido pela Rosa Branca, mas ao mesmo tempo, ele cria sua técnica mais poderosa, a Tempestade Nebulosa, que usou um vácuo tão potente que jogou Afrodite longe. O Dourado de Peixes diz que apesar disso, Shun também irá de link na bio. Em seus últimos momentos, várias rosas cobriram o corpo de Afrodite e até depois de ter seu CPF cancelado, o cara é bonito. Absolute Cinema. Com a rosa sangrenta cravada em seu peito e prestes a desfalecer, Shun chama por seu irmão e, para variar, mais uma vez temos um flashback. Eu não estou suportando mais. Eu não tô suportando mais. Eu tô no meu limite. Eu não aguento mais ver flashback. Editor, coloca a Bruna Carla pra tocar aí. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Shun se lembra de que quando criança, ele diz que quer trabalhar para trazer a paz ao mundo, para que não haja mais jovens órfãos como ele e seu irmão. É no comecinho do capítulo 43 que temos as palavras finais de Shun, abre aspas, Ikki, eu lutei até o fim como um verdadeiro homem. Consegui vingar meu mestre Daedalus e espero que de alguma forma eu tenha ajudado este mundo a ficar mais próximo da paz, fecha aspas. Logo em seguida, Shun tomba ao lado de Afrodite. Daí, nós damos seguimento à batalha de Seiya com Saga de Gêmeos. E se quiser assistir, o link tá no card aí em cima. Assiste que o vídeo tá muito bom. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Que luta chata, cara. Brincadeira. É uma luta realmente magnífica. O que deixa ela irritante são os flashbacks insuportáveis e o fato do Shun simplesmente começar a luta por vingança e logo em seguida querer poupar o Afrodite. Isso deixa a luta bem chata, mas fora isso, é uma luta majestosa. Essa batalha foi importante para vermos que apesar da sua personalidade pacifista, Shun tem um dos poderes mais monstruosos da série. De todos os Cavaleiros de Bronze, foi o único que derrotou um Dourado sozinho, sem ajuda, poderia ter saído sem a maior parte dos danos, mas essa personalidade complicada o impediu. Não só é uma luta importante, mas como todas as lutas das 12 casas, ela trouxe lições importantes. A primeira é aquela passada por Afrodite, que é uma lição clássica, mas muito importante. Não subestime alguém pela sua aparência. Um livro jamais deve ser julgado pela sua capa, porque isso pode ser fatal, como Shun, que foi subestimado desde o começo da luta. Se não fosse o fato de subestimá-lo, Afrodite possivelmente teria vencido a luta. Shun por si só traz duas lições extremamente importantes, que se combinarmos com aquela passada por Ikki em sua batalha com Shaka, vira Absolute Cinema. Enquanto Ikki nos mostrou que devemos enfrentar nossos medos sozinhos, Shun nos mostra que não podemos ser dependentes dos outros. Há momentos no meio das adversidades que seremos apenas nós mesmos e ninguém vai vir ao nosso auxílio. Somos nós que ditamos se rompemos esse obstáculo ou somos superados por ele. É você que escolhe. Vai ficar parado ou vai queimar seu cosmo e superar essa adversidade. O tempo não vai te esperar, Cavaleiro de Athena. Erga-se e queima o seu cosmo mais uma vez. A última lição que Shun passa é um pouco mais simples que a primeira, mas igualmente importante. Ser homem não significa mostrar o
quão macho você é pros outros. Você só prova que é um homem de verdade no meio da tempestade, independente da sua aparência. Lute e lembre-se do seu objetivo. Galera, por hoje é isso. Provavelmente esse vídeo vai ficar gigantesco e eu vou chorar muito editando, mas por favor, conto com seu like, sua inscrição e o sininho das notificações ativados, porque isso me ajuda demais. Aliás, eu esqueci de agradecer, mas somos 15 mil, hein? Muito obrigado. Devo tudo isso a vocês pelo carinho de sempre. Vamos ver se até o final do ano a gente chega até os 20 mil, hein? Bom, isso já ficou grande demais. Um forte abraço, obrigado e fui!